pra mim, quem só tem um perfil do Instagram tá sendo preguiçoso com a própria empresa. Então, assim, é a ferramenta de comunicação número 1. Então, assim, como que eu não tô ali de alguma forma... Cara, o evento, pra dar certo, principalmente quando o mercado é disputado, ele depende de vários fatores, várias pessoas. Ele é o cérebro por trás das vendas dos maiores eventos de Brasília. Com mais de 250 mil pessoas cadastradas em suas plataformas, Daniel Arão entende como poucos o comportamento de quem compra ingresso e como transformar dados em estratégia de venda. Nesse papo, ele revela os bastidores de campanha, ativações e decisões que fazem um evento esgotar antes mesmo da abertura dos portões. Que coisa boa, rapaziada. Ó, a gente tá aqui com um dos caras mais desejados de Brasília. Vamos revelar ele daqui a pouquinho. O Vini já falou com o Daniel Arão. E eu vou te falar mais. Eu não sei porque que esse cara não tem uma banda, porque eu tenho certeza que ele seria uma das bandas mais desejadas de Brasília por conta de tudo que a gente fala, né, Vini? É isso aí. É muito importante você ter uma lista magnética e eu vou te falar, não tem ninguém em Brasília com a lista mais magnética do que esse cara. Acho que o carvãozinho dele tá aceso, né, cara? Acho que tá pingando legal lá na conta dele, tá né? Dinheiro, ele tá rico. A gente vai te mostrar aqui um cara que tá rico vendendo ingresso pros outros. Todo mundo deseja esse cara. Inclusive... Ó, galera, nossos avisos... Você falou alguma coisa? Pode falar. Os nossos avisos de sempre, né? Vai lá aqui no YouTube ou em alguma outra plataforma que você estiver assistindo. Inscreva-se, dê o like. Já no Spotify, você avalia o episódio... O episódio não, avalia o podcast, né? De 5 estrelas. E aí a gente tem um e-book, né, Kim? Como é que... Antes do e-book, deixa eu fazer uma sugestão diferente aqui, uma dinâmica. Faz o seguinte... Curte agora o episódio na plataforma que você estiver assistindo. E aí, se chegar lá na metade, que eu duvido que isso vai acontecer, se você não gostar, você discute, só que você vai comentar dizendo que, eu descurti por causa disso, daquilo. Mas curte agora, porque senão você vai esquecer. Tem muita gente que encontra a gente, tá aí no animal o episódio, a gente olha lá, tem poucas curtidas. Cara, todo mundo tem que curtir. Isso vai ajudar a gente a chegar com mais gente, beleza? E fora que, às vezes, o episódio que você não assiste é o episódio que pode mudar a sua carreira, Exato. Pode mudar a sua vida, você pode ter um insight muito valioso. Então, cara, você só vai descobrir assistindo todos. E eu vou te falar, esse episódio de hoje é um deles, viu? Assim, exatamente. Já pega um papel e uma caneta, porque esse cara aqui vai dar aula. Então, voltando, se tiver algum trecho ao longo do episódio que você pegou uma frase, pegou uma ideia, você escreve nos comentários que a gente vai mandar o nosso e-book Como Faturar Mais de 100 mil reais por mês com a sua banda sem precisar sair da sua cidade, sem empresário mágico, sem nada disso. Sem hit nacional, só com muita estratégia, visão e atitude. Só que vai acabar, viu? Essa gracinha nossa tá acabando. Essa mamata vai acabar. E aí vem a nossa não, vem a nossa, né? A maior mentoria da história do Brasil. Tá se excluindo da mentoria, Vini? Pois é. Como é que funciona a mentoria? Cara, a mentoria vai ser uma mentoria muito legal, porque a gente fala muito que a gente vai ensinar os artistas a serem independentes de verdade. A você construir o seu próprio evento, a você faturar alto na sua cidade, a você negociar melhor o seu cachê. Enfim, sua mentoria de 16 semanas, a gente vai pegar na sua mão lá no comecinho e te levar para a tua autonomia. Então, se você tiver interesse, se cadastra, tem o link na plataforma que você está assistindo, se inscreve lá, porque a gente vai entrevistar todas as bandas e escolher 3 para mentorar, beleza? Eu tô achando que a gente tá conversando muito no começo, né? Vamos pro papo, né? Vamos que interessa. Vamos nessa. E aí, meu amigo Arão? Tudo bem? Como é que você tá? Foi um prazer receber você aqui, cara. Beleza. Que honra. Porra, obrigado pelo convite. Sempre tive vontade de participar. Já assisti os episódios anteriores, né? Então, pegando insights também. Legal. E aí, pra mim, é muito legal estar aqui agora ao vivo, né? Que coisa boa. E aí, como é que tá aqui em Brasília? Mercado aquecido? Tá cada vez mais disputado, digamos assim, né? Que cada vez mais tem mais e mais eventos, bares se reinventando, ficando mais, sei lá, tipo, bonito, gourmet. Tem gente que fala gourmet, né? Tipo assim, agora tá cheio de bar gourmet, que é uns bares mais arrumados, tudo mais, com muito pagode rolando, né? Principalmente o cenário do pagode é um cenário que tá muito disputado aqui em Brasília, né? Principalmente depois da ascensão do Menos é Mais do De Propósito. O negócio ficou bem disputado. Então, assim, para quem trabalha com pagode aqui em Brasília, a gente tem que se esforçar bastante para poder ir para frente, né? Continuar. É o estilo que tá mais aquecido, você acha, comparado aos outros? Cara, porque assim, eu lembro assim, mais ou menos lá em 2010 era muito house e sertanejo, e o sertanejo foi até mais ou menos
É meio que o divisor de águas aqui em Brasília foi assim, menos é mais de propósito, assim, lá por volta de 2018. A partir daquele momento ali, 2018 para 2020, né, que foi quando menos é mais estourou depois do de propósito, ali foi o divisor de águas que o pagode tomou a cena e o sertanejo retraiu. E o pagode, assim, tomou a cena de Brasília mesmo, assim, pra barzinho, casa de show, o pagode tá dominando. Legal. Muito importante. Legal, é isso. Cara, mas, assim, de onde surgiu a ideia de poder criar um grupo de benefício? Então, assim, eu trabalho com eventos desde 2010, sempre tive nessa área, né? E aí sempre me preocupei em ter lista, lá no caso no WhatsApp, eu tinha muita lista de transmissão lá atrás, sempre me preocupei com essas questões, né? Aí, depois de um tempo, comecei a me preocupar com o e-mail, comecei a ver que o e-mail também é uma coisa muito importante, que muita gente, assim, acho que lá atrás pensava, e-mail é coisa de corrente, ou é só coisa de trabalho, né? E aí, depois, acho que lá por volta de 2016, mais ou menos, que foi quando começou o negócio das tiqueterias online. Porque antes disso era muito ingresso físico, e eu trabalhava já com ingresso físico aqui em Brasília, mas aí depois que começou a ter a questão dos ingressos de tiqueteria online, por volta de 2016, 2017, que os eventos começaram a adotar, então nesse momento eu comecei a ver a questão do e-mail, né? Só que trabalhava pouco ainda. Aí lá por volta da época da 2019, por aí eu comecei a focar muito no e-mail e me preocupar em cadastrar e-mail e ter e-mail, né? E a questão do WhatsApp dos grupos, né? Que você falou, eu comecei em 2021, um pouquinho ali dentro da pandemia, né? Como uma questão de oportunidade, assim, para poder melhorar os meus resultados, né? Porque, assim, eu via que só ficar postando no Instagram, ou às vezes só soltando e-mail, eu não ia ter o resultado que eu precisava para poder, enfim, né, ter o êxito nos eventos que eu estava fazendo. E aí eu comecei a criar os grupos, né, de WhatsApp. Aí a ideia do grupo, assim, é basicamente soltar, assim, cortesia, drink, para poder dar um volume, às vezes, num bar ali, né, num evento pequeno, que às vezes tem uma dificuldade, principalmente quando é, tipo, um meio de semana. Sim. E quando é um evento grande, como você mencionou aí na parte de mim, né, são a questão dos cupons de desconto, né, que, tipo assim, os eventos grandes, às vezes, eles têm uma dificuldade para ter uma venda massiva, né, e eles precisam disso. Então, o cupom de desconto ali no WhatsApp, por exemplo, você solta, espalha bem e tudo mais, e gera um bom resultado. Legal, legal. Cara, só me tira uma dúvida. Você falando do comecinho, assim, né? Qual era o objetivo? Por que você foi montando essa lista? Foi para divulgar os seus eventos? Foi já para vender isso para outros eventos? Qual foi a ideia inicial? Da criação dos grupos? Dos grupos, do grupo de benefícios. Do grupo Benefícios VIP, né? Então, a minha ideia de ter começado foi porque, assim, nessa época ali de 2021, que foi quando eu criei, eu já estava fazendo... não era bem evento, porque tava meio que na pandemia ainda, né? Sim. Mas era tipo assim, era um bar... Era evento clandestino. tipo isso. Era o bar, tinha um grupo de pagode ali tocando, tinha o DJ, e o pessoal queria fazer uma coisa e não tava podendo ter, tipo assim, a baladona, né? Sim. Então, tava tendo esse barzinho lá, que no caso era ali na 904 Sul. Inclusive, até o Menos é Mais chegou a tocar lá antes deles estourarem, acho que foi 2019 ou 2020, nesse local, né? Que chamava Blitz e tudo mais, não existe mais. E aí eu tava fazendo uns eventinhos lá, né? Enfim, e aí, tipo assim, ali eu tive já esse insight, tipo assim, eu falei, cara, como é que eu posso melhorar o resultado aqui? Porque o resultado, assim, tá legal, tá dando um público, só que, velho, como é que eu posso melhorar mais? E aí, assim, veio aquele pensamento, assim, óbvio pra mim, né? Que, assim, pô, o WhatsApp, em 2021, ele já é consolidado, Sim. né? Então, assim, pô, é a ferramenta de comunicação número 1. Então, assim, como que eu não tô ali, de alguma forma, trabalhando, né? E assim, esse negócio de você mandar no privado 1 a 1 só dá certo se for as pessoas que têm o seu contato salvo lá, né? Porque se você for no privado de um monte de gente que não tem o seu contato salvo, você vai ser banido, vai perder o número e o transtorno vai ser muito grande. Sim. Então, o melhor jeito é você ter grupos que aí você... Basicamente vai estar ali quem quer fazer parte e você vai poder fazer sua comunicação de uma forma massiva, sim, né? E que vai ter um resultado. Então, enfim, foi nesse insight que eu pensei assim, preciso de mais uma ferramenta para poder eu ampliar meu resultado.
Arão, você sabe que eu tenho um objetivo aqui nesse podcast, né? Além de dizer que você é o cara, por isso que você tá aqui, o que eu quero fazer é você ensinar a galera, pô, como que você fez isso? Eu sei que é um pedido... não. Eu sei que é um pedido, né? Você vai revelar o seu segredo. Mas, cara, fala assim... como é que começou? Diz pra galera como é que é possível fazer isso. Primeiro que você já deu uma dica legal, que é falar... Cara, em vez de mandar no 1 a 1, pegar um monte de contato de gente que você não conhece e começar a disparar como se fosse spam, cria um grupo, pede pra galera se cadastrar nesse grupo, enfim, participar do grupo, e a partir disso você lança a divulgação. Mas isso é o que eu tô falando aqui. Eu queria que você desse algumas dicas pra galera de qual é a melhor forma deles montarem esses grupos pra divulgarem no WhatsApp. Tá, vou dar algumas dicas. Assim, o jeito que eu comecei, na verdade, ele é meio, tipo assim, impossível hoje, mas eu vou dar outras dicas de como alguém tá começando hoje, né? Por exemplo, lá, por curiosidade, eu vou comentar, quando eu comecei lá em 2021, o WhatsApp, ele era mais, digamos assim, tranquilo. Então, ele deixava eu criar um grupo e adicionar pessoas que às vezes nem estavam na minha agenda. Sim. Só que hoje, quando faz isso, ele meio que, tipo assim, ele meio que já bane imediato, ele meio que não aceita. Ele só quer que a pessoa hoje adicione quem tá nos contatos dela. Mas vamos lá, então, falando assim, como que uma pessoa que tá começando hoje, como é que ela pode, né, criar grupos e ampliar isso? Bom, um jeito, né, que eu sempre fiz é, tipo assim, usando o e-mail marketing, né? Se a pessoa tem um e-mail marketing, ela pode criar um e-mail ali legal, tudo mais, né? Fazer mas assim, tem que ser, digamos assim, dedicado, fazer um negócio bonito, porque senão você vai ter dificuldade de ter taxa de clique, né? Então, assim, o e-mail marketing, você faz, assim, uma construção legal, às vezes contrata um designer para fazer realmente, assim, um negócio que fique bonito, porque quando fica bonito, fica confiável, e aí você consegue o clique. Então, você pode fazer o e-mail marketing para poder divulgar ali o grupo ali da banda, vamos dizer assim, né? Grupo da banda X. E aí, tipo assim, aqui você vai ter os benefícios, vai ter cortesia, vai ter drinks e tudo mais. E assim, você pode fazer uma promessa porque você não tá se comprometendo. Você tá se comprometendo assim, que você vai ter um clube de benefícios pra pessoa ali da banda. Só que aí, tipo, qual vai ser o benefício, que dia que vai ser? Aí depois você joga no grupo e tal, mas o importante é você fazer o recrutamento do público, né? Outra forma que tem é, tipo assim, você às vezes tem o perfil lá da banda, aí você às vezes pode colocar isso às vezes na bio, ou às vezes que você tem um grupo de, tipo assim, grupo de benefícios da banda, aí coloca, tipo assim, uma setinha, bota uma bio, o link na bio, e às vezes você pode ter mais de um link na bio, às vezes você pode botar tipo um Linktree, que você coloca 3 links ali na paginazinha, aí um dos links você bota que é o clube de benefícios. Outra coisa também que a banda pode fazer é, às vezes, fazer uma postagem fixa e deixar lá fixado no feed, né? Porque ali a pessoa entrou no perfil, as coisas que ela vai ver ali de imediato é a bio e o post primeira fixado. Linha ali, né? É, a bio e a primeira linha ali do feed. Então, assim, aqueles 3 primeiros posts tem que ser usado muito estrategicamente, né? E aí, um deles pode ser uma boa estratégia, colocar alguma coisa assim, falando, ganhe drinks, ganhe cortesias, tenha vantagens e tudo mais, alguma coisa, né? Assim, tem que pensar com calma direitinho, mas aí faz um post fixado ali e coloca, para fazer parte do nosso clube e acessar os melhores bares aqui da cidade que a gente vai estar tocando e tudo mais, clica no link da bio que você vai entrar no nosso clube. Então, assim, já é mais uma dica, mais uma estratégia, né? Então, e-mail marketing, o Instagram. E aí, no Instagram também, quando você fizer, é importante, às vezes, você também investir um pouco em link patrocinado, né? Tipo assim, não deixar o Instagram ali depender só de você, do orgânico e tudo mais, né? Até porque eu vejo que cada vez mais o Instagram, ele tá tipo, meio que travando o orgânico, e meio que o orgânico que vai pra frente mesmo é só aquele que, tipo assim, meio que não viraliza, assim, que eu falo de milhões, mas aquele que começa a ter muitos comentários, muitos compartilhamentos. Se não tem muito comentário, não tem muito compartilhamento, ele fica meio travado ali, né? Então, assim, cara, às vezes você bota R$15 ali, R$10 ali por dia, alguma coisa assim, tipo, sei lá, você para R$300 por mês, bota R$10 por dia, que vai ser legal, que vai ajudar a vir gente conhecer o perfil, né? Aparecer, visitar o perfil, e aí vai enfim, ver tudo isso que a gente comentou agora em relação ao Instagram, né? E deixa eu ver o que mais, eu tenho mais alguma dica. É porque, pensando assim agora, acho que são essas mesmo. Cara, mas você deu várias dicas legais. A primeira do e-mail que eu queria puxar, Vinícius, nossa telinha aí mudou. A primeira dica que eu reforçaria em cima do que você falou, é a questão do e-mail marketing, né? É porque o e-mail, cara, é algo que já vieram até alguns convidados aqui falando, pô, e-mail marketing não sei se funciona, e é uma coisa que eu defendo muito o e-mail marketing, porque eu acredito muito nele.
Tanto que eu falo até das nossas taxas de abertura. Hoje em dia o Clima tem uma média de acima de 50% de taxa de abertura, mas é porque a gente faz de forma segmentada, com estratégia, enfim. E dentro disso tem muitas coisas que importam. Você falou, por exemplo, do design, que é importante. Pô, é importante o cara abrir e-mail, ver uma coisa bonitinha ali, para ele sentir que é algo profissional, ele tem interesse. Só que antes disso tem o assunto, cara, e muita gente dá pouca importância para isso, assim. O assunto é determinante para esse cara abrir e ler o que você comentou. Então, dentro de tudo que você falou, eu acho que tem uma coisa que une todas elas, que é, cara, ser intencional e ter estratégia por trás de tudo. Quando você falou do e-mail, você falou da questão do design ser bonito. Quando você falou do Instagram, você falou da primeira dobra ali, que é, cara, o primeiro post é importante. Você falou do link da bio. Então, cara, para você que está do outro lado, independente de se você quiser criar a sua lista magnética, que a gente chama dentro do nosso método, ou você quiser ter algum outro tipo de ação, cara, seja intencional em tudo que você faz, porque isso é o que vai determinar você ter sucesso ou não. Então, cara, dicas muito valiosas essas primeiras, Vinícius. Cara, qual o maior mito sobre base de dados no mercado de eventos? Você tem algum mito ou alguma curiosidade em relação a isso, né? Nessa criação de base e tal? Não, assim, ó, o que eu posso falar que é muito importante é assim, primeiro, não adianta a pessoa, tipo assim, entrar no Google e pesquisar assim, comprar lista e tal, isso não funciona. Por que não funciona? Primeiro que quando a pessoa for disparar, vai vir um monte de spam, ela vai queimar ali o negócio dela, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque o que acontece? Cara, e-mail é uma coisa que, assim, ele é muito rígido. Ele é muito mais rígido do que o WhatsApp, por exemplo. E-mail, tipo assim, salvo engano, mas eu acho que é isso mesmo, você pode ter uma taxa no máximo de 0,02% de pessoas que te reportam como spam. E, por exemplo, o Gmail, ele não fala pro seu servidor que ele te reportou como spam, ele oculta essa informação. O Hotmail, Outlook e Yahoo, essa informação é aberta. Então, tipo assim, às vezes você fizer um disparo lá e você vê as pessoas que te marcaram spam, você tem como saber quem foram elas, salvar, né? E montar uma lista assim, spam pra você ter como uma base ali de spam pra você nunca mais usar aqueles e-mails, mas o Gmail nunca te fala. Então, assim, é muito... Assim, eu falo assim, impossível, porque eu já fiz esses testes, assim, porque eu gosto de testar tudo, né? Pra ver o que eu consigo. E, assim, não dá. Assim, você tem que construir a lista. Então, assim, lógico, no começo, assim, se olhar assim, agora, se eu vou começar hoje, vai ser uma coisa meio assim, tipo, você pensa assim, caraca, pô, tudo que você vai começar do zero, na verdade, sempre é árduo. Sim. Mas, cara, igual o Quinho fala muito aqui que nos outros episódios que eu já assisti, né? Que, tipo assim, você vai tocar num pagode ali, vamos supor, você vai tocar no bar ali X. Você tocou lá, e aí deu, sei lá, 400 pessoas nesse lugar. Aí, igual o Quinho fala, pede a lista pro dono do bar. E aí você já tem 400 e-mails ali. E aí você vai, e assim você vai. Porque vamos supor que, sei lá, depois de 3 meses, você já tá com uma base de, sei lá, 2.500 e-mails. Cara, isso já são 2.500 pessoas. Sim. E aí, se você vier com uma abordagem, igual ele falou, lá no assunto do e-mail, né? Que é, tipo, muito, muito importante, assim, um assunto... Você não pode só chegar e escrever qualquer coisa. Você tem que ser chamativo. Se você for muito bem chamativo na chamada ali do assunto e o corpo do e-mail for uma coisa muito confiável, você vai ter uma conversão boa e esses 2.500 já vai te render muita coisa, né? Então, assim, a dica é essa, não compre lista, porque não vai adiantar, vai dar só spam e vai ser um monte de gente que não quer saber de pagode, ou nem vai pra rua, não vai pro barzinho. Construa sua lista com essas dicas que eu comentei aqui agora. E tem outra coisa que é importante, falando especificamente de e-mail, né? Porque, cara, eu gosto muito de falar de e-mail porque realmente funciona, galera. Se você trabalhar de forma inteligente, ele é muito eficiente. Por exemplo, a nossa base, eu não tenho uma base tão rica quanto a do Arantes, de 300 mil e-mails, mas tem quase 100 mil na nossa. Só que eu disparo no máximo para 10 mil pessoas, cara. No máximo. Que é para divulgar para um cara que quer receber a informação que eu tô divulgando. Então, por exemplo, eu vou fazer um pagode de Águas Claras, eu mando só para quem já foi em algum evento ou casa de Águas Claras. Então, além de você ter uma base que não seja suja, como você falou, é muito importante você interpretar as pessoas que estão na sua base de formas diferentes. Não é todo mundo igual. Então, se você é uma banda de pagode e toca em várias regiões da sua cidade, cara, tenta filtrar pelo menos pela região. Isso já vai melhorar muito a sua taxa de abertura. E uma dica que eu dou, é um dos e-mails que mais funciona para mim. Eu vou tocar em Águas Claras, eu coloco no assunto lá. Hoje tem pagode do Clima em Águas Claras, ou então pertinho da sua casa em Águas Claras. Então o cara abre, tá chegando em casa, caramba, vai ter pagode perto da minha casa. Então a ideia de você segmentar é justamente você se comunicar de forma específica e a sua abertura vai ser muito mais eficiente.
Nossa. Arão, cara, tu trabalha com muita banda, né? Muita banda que produz seus próprios eventos. Você enxerga algum erro comum, assim, que outras bandas cometem? Ou algum tipo de coisa relacionada a isso? Enxergo vários. Muitos erros. Por favor, né? Opa. Destrinche aí. Muitos erros, vamos lá. Listinha, checklist aí de erros que vocês não podem cometer. Vai lá. Exato. Assim, claro, serei ético, né? Não vou colocar nomes, mas vou dar exemplos e tudo mais. Assim, aqui em Brasília, a gente tem... a gente tem, tipo, 3 grupos de pagode aqui em Brasília hoje que, assim, a gente faz um evento e coloca eles... Como eles já se construíram como um nome, né? Só da gente colocar o nome deles já agrega. Pra mim, assim, como produtor, eu divulgar e botar o nome deles já agrega pra mim muito. Só que, assim, além disso... eles também têm a base deles lá e eles divulgam o evento para também, assim, ajudar a gente como produtor a ter um bom resultado. E, assim, cara, fica aquele negócio, né? Tipo assim, a gente olha para esses 3 grupos, é o predileto, favorito, e a gente... É data disputada, porque eles têm essa preocupação, né? Enfim, né? Então, assim... Quais são os erros, assim, que eu vejo nos outros, né? Que não estão nesse hall dos 3, né? Melhores, assim. Cara, assim, eu vejo que eles não têm lista. Não tem lista de e-mail. Eles não têm lista no WhatsApp. Eles só têm, sabe o quê? O perfil do Instagram. Eu, assim, honestamente, pra mim, quem só tem um perfil do Instagram tá sendo preguiçoso com a própria empresa. Assim, tá, tipo, travando o crescimento da empresa. Porque, assim, se você ter só um perfil no Instagram, acho que, assim, todo grupo de pagode hoje tem um perfil no Instagram. Porque todo mundo tem ali, sei lá, de 20 a 40 anos e sabe mexer no Instagram. Se fosse uma coisa, assim, da gente falando de pessoas idosas, talvez os grupos das pessoas idosas não teriam Instagram, porque às vezes tem uma dificuldade. Mas todo mundo tem Instagram. Então, assim, se você só tem o Instagram, então você é mais um igual todos os outros. Você tá junto com todo mundo ali no bolo. Agora, se você quer se diferenciar e ir pra fora da curva, igual esses 3 agora que eu mencionei, você tem que ter lá no WhatsApp. Você pode, assim, igual eu comentei no começo aqui do episódio, se preocupar em criar grupos, né, de benefícios. E, assim, só um adendo, assim, em relação ao grupo de benefícios. Cara, é tão fácil você, qualquer lugar que você for tocar, você falar assim... pro dono do local, falar, cara, eu quero trazer uma mulherada pra cá, você tem como você disponibilizar um voucher de 2 drinks? Sabe, cara, eu duvido, assim, só se o cara, assim, ele não for um bom empresário pra ele falar não. Porque todo bom empresário vai falar sim, porque você tá falando que você vai levar mulher pra casa dele e todo empresário sabe que mulher num bar traz mais mulher. Porque toda mulher gosta de estar num ambiente que ela se sente à vontade de ter várias mulheres. Porque quando só tem só homem, a mulher não consegue nem dançar. Porque toda hora é tipo... né? Então, onde tem mulher, a mulher se sente à vontade e ela acha legal. E não preciso falar que homem também, tipo, acha legal. Então, enfim. A questão de você... dos grupos, né? Se preocuparem em criar um grupo de benefícios, que vocês vão conseguir ter benefícios para colocar ali com os donos dos bares. No WhatsApp também, vocês podem fazer a lista de transmissão, que no caso, só quem tem o seu número salvo lá vai receber a transmissão. Porém, aquele negócio, você tem sei lá, às vezes você tem 200 contatos no WhatsApp, seus amigos da época da faculdade, seus amigos do trabalho, da família, seus primos que gostam de sair, não sei o quê. Cara, já faz uma lista de transmissão ali e tal. E aí, assim, também, às vezes, você pode fazer uma mensagem e coloca no final, assim, que você respeita à vontade, assim, se não quiser mais fazer parte da lista, você remove e tudo mais, que sempre tem que ser uma divulgação saudável. E aí, quem não quiser fazer parte, você tira. Mas aí, quem não falar nada, você já tem uma lista ali legal pra você estar divulgando o seu pagode pra aquele pessoal. Que, às vezes... não tem como você ficar indo no 1 a 1 ali, né? Então a lista de transmissão vai ser legal. E aí, às vezes, quando você menos espera, vai aparecer um primo teu que você, tipo, mandou a transmissão e ele veio no teu pagode. Mas, assim, isso é grande, né? Tipo, você tá mandando pra muita gente, então muito mais gente vai poder vir. Então, beleza, grupo no WhatsApp, lista de transmissão e também a questão do e-mail marketing que a gente mencionou, né? Então, assim, essas 3 coisas são 3 coisas que eu vejo que são diferentes e que eu tenho certeza que, velho, dos outros grupos aí que estão fora dos 3 aqui em Brasília que eu mencionei, a maioria, velho, não faz essas coisas e só se preocupa em ter o Instagram e postar no Story. Então, é por isso que eles têm dificuldade de tocar mais, de evoluir, porque às vezes você vê grupo de pagode aqui de Brasília que... estamos em 2025. Aí se você for olhar lá eles em 2021, não saiu do lugar. Por quê? Porque eles estão só postando no story do Instagram. Então é isso, esses são os erros. Cara, o que você falou é muito legal. É muito... Cara, a gente tem que fazer umas camisas disso aí. Eu vou fazer uma camisa. É muito óbvio, é muito básico. Mas, cara, eu vou... Você falou que a galera é preguiçosa, né?
Mas eu só mudaria um pouco esse termo. Às vezes eu acho que nem é preguiça, assim. É falta de um pensamento mais estratégico mesmo, assim, cara. De o cara viver com a sua banda pensando sempre na parte musical. E aí eu queria te fazer outra pergunta, já que você falou como produtor. É porque eu vejo muita gente falando. Não é obrigação do músico ou da banda levar a gente pra casa. O que você acha disso? Cara, eu acho, assim, totalmente errado essa fala, porque o que acontece? A banda, né, o músico, a banda, eles têm que pensar que ali é um time, né? Tipo assim, por exemplo, vamos lá. A gente tá lá fazendo o evento. Cara, o evento, pra dar certo, principalmente quando o mercado é disputado, ele depende de vários fatores, várias pessoas. Então, assim, se a banda, assim, o músico, eles têm esse pensamento individualista, eles não estão, assim, ajudando ali, não estão somando. Uhum. E, assim, aí o negócio não evolui, acaba o projeto acaba, eles estão fora. Então, assim, eles têm que pensar em conjunto, têm que pensar, tipo assim, o que eu posso fazer para ajudar aqui a agregar? Porque se o negócio evoluir, por exemplo, vamos lá, eu comecei um projeto aqui hoje, eu como produtor comecei um projeto hoje numa casa que eu posso botar 1.500 pessoas. E aí, vamos dizer que eu consegui, com o meu esforço todo como produtor, e botei um grupo X ali, botei 300 pessoas, beleza. Cara, às vezes esses 300 pessoas não tá pagando o custo, eu tô levando prejuízo, por exemplo. E aí o grupo de pagode ali, ele tá, não, mas isso aí é problema dele. Mas aí tá pensando errado, né? Porque se o negócio acabar, você vai dar fora. Agora, imagina se ele pensar o contrário, se ele pensar assim, não, vou dar o gás aqui, vou ajudar, aí vamos dizer que eu botei 300 e ele botou 150, 100 que seja, já virou 400. Às vezes esses 400 já, sei lá, pagou o custo, sobrou alguma coisa, e aí passou algumas semanas, aí às vezes o projeto evoluiu, chegou 1.000 pessoas com o esforço de todo mundo, e cara, assim, eu falo assim, pelo menos da minha parte, se o negócio evolui muito, cara, eu vou retribuir quem tá comigo, até porque ele fez parte desse sucesso. E também, outra coisa também, além disso, não só no financeiro do evento, mas também ele ganhou mais holofote. Ele cresceu, o grupo cresceu mais. Porque ele tá... E aí outra coisa que vai acontecer também, que também, na verdade, já acontece comigo hoje. Tipo assim, eu tô com um projeto semanal aqui numa casa de Brasília chamada Brasólia, que é uma casa, assim, historicamente ela é uma das casas do pagode de Brasília, né? Sim. E eu tô com um projeto semanal lá, que assim, a casa tava um pouco fraca na sexta-feira, né? E aí com esse projeto meu, né, que a gente já tá na 7ª semana agora, hoje... a gente conseguiu fazer assim, agregar muito lá, né, de público e tudo mais. E aí, nisso, já surgiram, tipo assim, grupos de pagode tal procurando, né, meu sócio meu, alguma coisa, pra querer tocar lá, porque viu que tá bombando. Uhum. Mas aí é que tá o negócio, tipo assim... Agora, vamos lá, pensa você, se você tá ali com o produtor e tá ajudando ele, né, no projeto, e o projeto cresce... Cara, você tá fazendo parte disso junto com o produtor, por mais que às vezes você possa não ser sócio, mas você tá fazendo parte daquilo e ele vai te retribuir, mas você também já tá ganhando indiretamente, que você tá ganhando muito holofote, que você tá com a banda que tá tocando e enchendo a casa, e pra muita gente, às vezes, a casa tá enchendo só por causa da banda. Muita gente vai chegar dessa forma. Então, assim, tá sendo bom pra você também nesse sentido. Eu vou além, pro produtor que tá fora vendo, ele acha que é a banda, não é? Ele acha que é a banda. Então, em cima do que você falou, cara, inclusive eu li um comentário um dia desse, porque alguns episódios atrás foi o Caio Lovato, um dono de algumas casas aqui em Brasília. E aí veio um cara e falou o seguinte: meu Deus do céu, artista tem que levar público pras casas. Quando isso vai acabar? Cara, eu li aquilo, eu não consegui responder, cara. Eu não consegui responder porque tudo que você tá falando é tão importante que é meio que um evento, um evento cascata, assim. Cara, primeiro, se você participa junto com o produtor, se você cresce, aquele produtor já te valoriza. Se esse produtor te valoriza, provavelmente ele vai querer pagar mais pra você. Se for um bom produtor e, cara, todo mundo vai querer um bom parceiro. E pra quem não tá participando do evento, o cara olha e fala, caramba, aquela banda tá levando gente, talvez eu queira chamar ela pra um outro evento. E além disso, pra mim, que é o principal, se você trabalhar de forma certa, cara, você começa a construir uma base de público que é fiel, são pessoas que vão no seu evento e gostam de você. Então, cara, não deixem a responsabilidade de levar o público pra casa, assuma o controle disso. A sua banda vai ter muito a crescer se você começar a agir assim daqui pra frente. Cara, e como é que tu faz pra poder aquecer essa base dentro, assim,
passou aquela parte, você conseguiu recolher e-mail, conseguiu recolher números ali que se inscreveram no seu grupo e tal. Como é que você faz, ou qual dica você daria para a banda para manter esses contatos ativos? Assim, tudo bem que aquela questão às vezes sai uma pessoa, entra, é super normal, né? Mas como manter esse público aquecido dentro do seu grupo, da sua base? Cara, assim, eu vou falar estratégia assim minha, né? Por exemplo, assim, primeira estratégia, na verdade, né? Primeiro, a estratégia que, na verdade, é um alerta. Assim, não faça spam. Porque quando você é chato, você perde o público. Porque, assim, é só a gente pensar por nós mesmos como clientes, sei lá, do Mercado Livre, da Americana, sei lá, de Netflix, de quer que seja que se comunica com a gente, né? Ninguém quer que, por exemplo, receber um e-mail todo dia do Mercado Livre, da Netflix ou do qualquer outro serviço, né? Então, assim, primeira dica é não fazer spam. E aí, como é que isso é na prática? Como é que eu faço isso na prática, por exemplo, né, nos meus grupos? Eu evito, por exemplo, ser massivo numa comunicação de uma mesma coisa. Por mais que às vezes eu quero assim, quero que aquele negócio dê certo e bombe. Vamos supor, o grupo de pagode, ele tem um grupo de benefícios dele lá, ele vai tocar na sexta-feira. Cara, não faça, tipo, às vezes, tipo assim, de mandar 2 vezes no dia, ou às vezes mandar, talvez, assim, até todo dia. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que tem que ter uma comunicação saudável. Eu, particularmente, gosto, por exemplo, assim, para as mesmas pessoas, né? No caso que eu falo, né? Você pode mandar todo dia, mas desde que você esteja variando o público ali, por exemplo, se for no e-mail marketing, né? Então, assim, por exemplo, se for no WhatsApp, numa lista de transmissão. Numa lista de transmissão do WhatsApp, eu mandaria no máximo, vamos supor que hoje é segunda, o evento é sexta ou sábado. Mandaria no máximo 2 vezes, para não ser chato. Aí, às vezes, pode ser estratégico, né? Tipo assim, quais dias eu vou mandar? Às vezes eu vou mandar, tipo, na terça-feira ali, que a pessoa meio que, tipo assim, já certeza que ela já parou em casa, já chegou do final de semana, já passou a ressaca da segunda, às vezes a terça é um bom dia, né? Tem a questão do aniversário também, né? Faz aniversário na semana, quer se programar para comemorar o aniversário. Exatamente. Tem uma antecipação de comunicação, porque a pessoa às vezes vai comemorar o aniversário, vai chamar os amigos e tudo mais. E uma outra comunicação, ou no dia anterior, ou no próprio dia do evento. Se for no próprio dia do evento, eu acredito muito, tipo assim, meio-dia, alguma coisa assim, para dar tempo de ter a taxa de visualização suficiente para você extrair o máximo do resultado daquilo, né? Então, eu faria a comunicação assim no WhatsApp, na lista de transmissão e também nos grupos, também para não ser chato, 2 vezes no máximo. No e-mail também tem que ter mais cuidado ainda que o WhatsApp, porque no e-mail não é só a própria pessoa que tá, tipo assim, achando você chato, é o próprio servidor de e-mail dela, que vai ser o Gmail dela, o Outlook dela, ele também tá te monitorando se você tá sendo chato na sua comunicação. E assim, e-mail marketing ele tem muitas variáveis, né? Uma delas também que eu vou dar uma dica aqui, e que também eu enxergo como uma coisa chata na visão de quem tá recebendo, mas também que o próprio servidor de e-mail das pessoas também não gosta. Que é, por exemplo, você vai escrever o assunto do e-mail, aí você volta tudo em caps lock. Isso aí é um erro, porque, por exemplo, isso aí já aparece que o servidor já interpreta muitas vezes que isso vai ser um spam, por exemplo, né? Então, assim, escreve normal, né? Não precisa de caps lock e tudo mais. E na questão do envio também, eu trataria da mesma forma. Tipo assim, envia no máximo, acho que para as mesmas pessoas, né? No caso, 2 vezes o e-mail para você não correr o risco dela clicar na opção lá de sair da lista, que tem essa opção em todos os e-mails no rodapé, vem assim, cancelar a inscrição. Na verdade, o Gmail ele até mudou, né? Agora o Gmail, quando a pessoa abre a caixa do Gmail dela, aí além do assunto assim, aí no final do assunto já tem assim, cancelar a inscrição antes da pessoa abrir o e-mail. Então, se você for muito massivo, muito maçante, muito chato, você vai perder a inscrição, você vai perder a sua lista. Então, tem que ter muito cuidado nesse ponto, né? Então é isso. Acho que eu respondi a pergunta. Não sei se eu fui falando. Não, respondeu a questão de aquecer a base e tal. Tá, de aquecer a base, né? Não, então assim, o cuidado, né? Na verdade, que eu quis dizer primeiro, né? Pra você não perder a base. E de aquecer. Assim, na verdade, eu não fico muito, tipo assim, mandando coisa assim, tipo, vem aí, não sei o que. Também porque eu fico preocupado, às vezes, às vezes tá sendo chato. Eu acredito que esse negócio assim do vem aí, não sei o que, fazer um suspense e tudo mais, pode valer a pena se for alguma coisa muito especial, muito específica e pontual. Às vezes, tipo assim, você vai fazer isso uma vez no ano, um aniversário da banda, uma coisa legal. Agora, tipo, toda semana você fizer tipo assim, alguma coisa assim de vem aí, não sei o que e tal, eu acho que é melhor já ir direto ao ponto e divulgar aquele evento que for semanal, né? Mas é isso, assim, que eu faço, assim, mesmo. Tipo, o evento é semanal e você tava colocando vem aí na segunda-feira. Tipo, um monte de coisa. Vem aí o nosso evento de novo na sexta-feira.
Cara, como você bem falou, você produz eventos também e tal. Cara, qual é o primeiro passo que você pensa na hora de produzir um evento? Qual é a primeira preocupação? Qual é a primeira ação mesmo na hora de construir seu primeiro evento? A primeira, assim, eu gosto muito de pensar no local primeiro, mas às vezes também você pode não necessariamente pensar no local. Às vezes você pode já, tipo assim, meio que planejar o evento e depois ver o local também. Também pode ser feito dessa forma, né? Mas, geralmente, assim, a minha tendência é procurar o local primeiro e garantir o local, porque às vezes eu vou, tipo assim, já planejar uma coisa que encaixa melhor naquele lugar. Porque às vezes você pode pensar uma coisa que às vezes não vai ter muito a ver com aquele lugar, tanto em questão de tamanho do lugar, proporção, essas coisas, né? Então, assim, o primeiro passo, de uma forma geral, acho que é escolher o local, tudo mais, fechar o local, né? Depois que eu fecho o local, eu gosto sempre, assim, quando eu vou pensar no nome de um evento, aqui, algumas dicas, assim, que pra mim vale muito. O nome do evento, eu sempre gosto de um nome de uma palavra só, ou no máximo 2 palavras. Porque às vezes eu vejo gente que faz evento, tipo assim, que o nome é 5 palavras, por exemplo. Aí por que eu não gosto disso? Não que isso, tipo assim, que eu seja o dono da razão e que isso tenha alguma coisa errada nisso, mas pra mim, que eu, Daniel, por que eu gosto do nome do evento, principalmente uma palavra só? Porque, por exemplo, vamos lá, quando eu vou me comunicar com a pessoa no WhatsApp, aí a notificação que tá lá, ou a notificação na tela, ou tipo assim, na tela do WhatsApp dela. Se eu botar o nome do evento muito grande, e aí, quando ela vê lá no WhatsApp, no aplicativo dela, tipo assim, às vezes o nome vai ocupar tudo e não vai dar nem pra aparecer a data. Então, eu gosto do nome de uma palavra só, porque, por exemplo, eu tenho um evento que o nome é diferente, também gosto muito de nome criativo, assim, diferente, que às vezes o nome já chama a atenção um pouco e tal. Aí eu tenho um evento que chama Esculacho, que esse evento a gente já fez umas 6, 7 edições. É um evento, assim, de sucesso, porque a gente, todas as últimas edições a gente deu lotação do local, foi legal e tudo mais. E o nome de uma palavra só é criativo. E aí, com o nome de uma palavra só, eu escrevo lá, por exemplo, no WhatsApp, quando a pessoa vê lá, Esculacho. Aí, tipo assim, às vezes dá espaço pra eu colocar alguma chamada ali que ela vai ver antes dela abrir a mensagem. Entendeu? Então, assim, você consegue explorar mais. A mesma coisa no e-mail marketing, porque se você coloca, por exemplo, um nome muito grande, aí quando você vai botar lá naquela parte lá do e-mail assunto, que você bota o nome, tanto no assunto ou até no campo nome. Se o nome é muito grande, às vezes, tipo assim, 5 palavras, às vezes nem quando a pessoa abrir no celular dela, não vai caber ali o nome, sabe? Ou então no próprio assunto também. Tipo assim, às vezes você quer botar o nome do evento no assunto, então sobra espaço pra você poder ser chamativo com alguma coisa. Então, particularmente, eu gosto do nome pequeno, né? Então, o local, pensar no nome, e aí depois, cara, pensar mesmo assim, ter ideias criativas, né? Pra poder, enfim, pensar em alguma coisa diferente, assim, que você pode fazer no evento e tal, fazer um brainstorm, juntar time, né? Eu gosto muito também, às vezes, tipo assim, da reunião pra pensar no evento de presencial. Porque eu acho muito mais, assim, legal a questão do brainstorm ali funciona melhor do que numa reunião no Google Meet. Acho que a reunião no Google Meet ali pode ser mais pra só fechar a planilha, essas coisas, né? Mas, enfim, aí basicamente é isso, né? O local, o nome, né? E depois pensar nas ideias aí e elaborar. Vini, vamos fazer uma pausa aqui? Eu acho que esse episódio merece um like, merece muito. Pô, que isso? Que aula que esse cara tá dando aqui. Pô, muito legal a ideia que você deu do nome. Eu confesso que eu não pensava tanto nisso, eu pensava no nome curto, mas por outro motivo. Porque por ser mais fácil das pessoas memorizarem. E normalmente, quando você tem um nome grande, as pessoas falam a primeira palavra do nome, né? Então, eu pensei que você fosse respondendo nessa linha, mas eu acho que você foi mais estratégico do que eu pensava. Que você tá pensando na frente. Cara, na minha lista, eu preciso que o nome apareça e dê espaço para eu fazer as pessoas quererem irem para esse evento. Então, muito bacana. Então, cara, eu tô gostando pra caramba desse episódio. Se você estiver gostando também, já deixa seu like, já deixa seu comentário, porque muita coisa valiosa aqui, né, não, Vini? Muito incrível. E aproveitando, né, dê o like, se inscreva, avalie no Spotify e é isso, né? É isso. Retornando ao papo, cara, qual dica você daria pra galera, assim, até mesmo de conversar com o dono do bar e tal? Porque, assim, uma pergunta recorrente que a gente percebe é que as pessoas têm uma certa dificuldade às vezes, até de negociação com o dono da casa ou alguma coisa do tipo. Tu tem alguma dica em relação a isso? Pra negociar melhor, né? Ter uma boa negociação. Cara, deixa eu ver. Pra negociar, deixa eu pensar aqui um formato legal. Assim, eu acho que a pessoa tem que chegar
falando assim que ela quer abraçar, que ela quer criar um projeto ali, que ela tem a perspectiva de entregar o melhor dela, do time dela ali da banda, né? Uhum. E aí, nesse sentido, cara, assim, às vezes, assim, antes de ir negociar, às vezes é bom, tipo assim, já... Tipo, pensar num projeto que ela faria ali naquele lugar, por exemplo. Porque quando você já chega, por exemplo, com ideias, sabe, assim, você já... É só, assim, vamos pensar assim, ao contrário. Vamos pensar assim, eu sou a banda, né? Pensar assim, a banda é a dona do bar e tá vendo alguém falar com ela. O que ela gostaria que essa pessoa chegasse para ela? Gostaria que chegasse com um projeto, com alguma coisa, com ideias, com o que ela vai poder agregar ali e tal, porque isso vai passar confiança pro local, assim, achar que vale a pena fechar com ele, porque às vezes só chegar lá e falar assim, deixa eu fazer um projeto aqui e tal, me dá tantos % aí e tal. Às vezes você não tá, sabe, mostrando que você pode agregar valor ali. Então, acho que às vezes você já chegar com um projeto ali, eu acho que é fundamental. E também, por exemplo, às vezes você também, assim, tá começando a banda aqui agora do zero, do nada, você não tem nada. Eu acho que às vezes é mais válido você, às vezes, tipo assim, tentar fazer um churrasco e chamar os amigos, chamar primo, chamar familiar, e você, sim, chamar o máximo de pessoas possível. E aí fazer um churrasco que, assim, de repente, sei lá, às vezes vocês tiverem como, vocês investem e chama o pessoal pra ir de graça comer a carne lá, só leva a bebida, alguma coisa, não sei. De alguma forma você fazer um negócio desse, porque você já vai estar levando um povo e vocês tocarem lá, vocês vão tocar lá, só que vocês tocam e depois, velho, senta pra beber com o povo, faz amizade, não sei o que, conversa, não sei o que. Porque ali naquele momento você vai estar criando um relacionamento assim muito legal, que aí depois, quando vocês forem tocar em algum lugar, eu garanto que muitas dessas pessoas vão ser gratas pelo que vocês proporcionaram ali. E também porque vocês construíram uma amizade. Ainda mais assim, vocês se divertiram ali, foi engraçado, foi legal. E aí, vocês forem tocar no lugar, vocês já vai ter uma galerinha pra ir também. Então, assim, aí se você for negociar um lugar, você fala, não, eu tenho uma galera também que vai vir já e tal, não sei o quê. Então, cara, é isso. Porque o dono, ele quer, assim, basicamente que você tenha um projeto, você tenha ideias e que você tenha alguma galerinha, assim, pra ir. Ele não vai esperar que você vai chegar lá, vai fazer, vai explodir, vai botar 300 pessoas. Não, mas se você falar que você vai levar uma galerinha, que você tem um projeto, já é um poder de negociação muito legal. Show de bola. Cara, até colocando aqui no papo, né, que a gente conversou um pouco antes, eu acho muito legal que você tocou nessa parte de já ter ali, criar sua base, seu público. Cara, conta pra gente aquela situação que a banda não tinha público e tal, aquela ideia de levar um pouco mais de gente, o que cada integrante poderia fazer e tal, é bem legal. Não, então, assim, uma coisa que eu falo, assim, né, aqui em Brasília, assim, que eu vejo não só eu, como outros produtores fazendo evento, e aí, tipo assim, quando a gente, né, não tá com aqueles 3 que eu falei, número 1 de Brasília, que os 3 melhores, né, quando a gente tá com outros grupos, assim, em geral, aí a gente usa a ferramenta de ticketing chamada Simpla, né, que ela proporciona você criar um link para cada pessoa, para cada grupo, para cada um que está divulgando o evento, né? Sim. Então, por exemplo, a gente cria, quando a gente está fazendo evento, né? Aqui em Brasília também todo mundo usa o Simpla, né? Não só os outros. Então, a gente sempre tem essa estratégia de criar o link que a banda vai usar. O grupo, né? Que vai tocar com a gente lá usa. Para medir a performance dela, né? Exatamente, para medir a performance, até porque quando a gente vai alternando grupos, a gente sabe assim qual grupo que agregou mais valor, que trouxe mais gente. Então, o que acontece? Uma coisa que acontece muito aqui é da gente criar o link pra banda, a banda vai lá, aí eles vão lá, posta no Insta deles e não sei se eles fazem outras coisas, mas quando a gente vai ver o resultado, aí, sei lá, tem tipo assim, 15 tickets retirados, 20 tickets retirados e não sai disso. E aí tem outra coisa também que o Simpla proporciona, que é quando chega no evento e tem o QR Code e bipa lá, aí fica registrado quantas pessoas dessas retiradas que efetivamente compareceram ao evento. E aí às vezes a gente vai ver lá, tipo assim, aí tem tipo assim, 2 pessoas, assim, tipo, né? Ou seja, isso é um resultado insignificante, tipo, digno de dizer de 0, né? Então, o que você quer dizer é que foi mais gente tocar do que gente pra ver esse cara. Exatamente. Tem 10 caboclos em cima do palco e 2 assistindo que eles levaram. Exatamente. Aí, que eu, né, a gente tava conversando aqui antes de começar o episódio, né, que eu penso muito, né, tipo assim, cara, o que custa, vamos dizer que o grupo de pagode ali tem 5 integrantes, e aí, sei lá, tem mais 2 ali, hold, produção, alguma coisa lá, tem 7 pessoas ali, digamos assim, de uma forma geral, que tá ali na noite, ali no evento.
Tá, não vou nem incluir o pessoal da produção, mas porque eu vou deixar essa obrigação em cima do pessoal dos músicos, né? Enfim. Cara, assim, eu fico pensando por mim, cara, será que cada um não tem, assim, 2 amigos, cada um que toma uma cachaça com eles, assim, de vez em quando, que trocam uma ideia, né? E tal, um amigo e tal, pode ser primo e tal. Cara, se cada um ali, tipo assim, levasse 2 amigos, já são 10 pessoas. E aí desses amigos que estão levando, fala, cara, chama um brother teu aí, me ajuda aí, chama um brother, não sei o que, alguma coisa. Cara, já foi pra, sei lá, 15, 20 pessoas, né? E aí fora, assim, eu tô falando de amigo, assim, se falar, tipo, você não tem família, não tem primo e tal, negócio, sabe? Então, assim, nessa brincadeira, assim, jogando baixo, tem como a gente ver no evento ali, tipo assim, jogando bem baixo, assim, 20, 30 pessoas, assim. Cara, e assim, dependendo, velho, assim, a maioria dos eventos, no geral, são eventos em qualquer cidade. Eu falo até aqui em Brasília, pô, os eventos são, tipo assim, coisa de evento de 300 pessoas, assim, a grande maioria, né? Tipo, evento de 1.000, 1.500 pessoas são exceções, porque também, às vezes, não tem nem lugar grande, assim, espaço grande pra tanto evento de 1.500, 2.000 pessoas, nem público, né? Mas, assim, no geral... E pensando até em barzinho, pô, 200 pessoas. Cara, 200 pessoas, se levou 30, já levou mais do que os 10%, né? Tipo, se 10% seria 20, então assim, já agregou mais, sei lá, uns 15% no evento, que é muito importante. Então, isso é importante, em vez de pensar, né? E tem mais uma coisa que você tá colocando, né? Pô, retirou o ingresso, mas a gente tá falando de cortesia, né? Pô, você não consegue ninguém pra ir de graça ver teu show, velho. Exato. Então não dá pra cobrar um aumento de cachê, cobrar cobrar coisas que interessam a você se você não tá dando nada pro seu parceiro, pro seu contratante, seja lá quem for. Em relação a isso que você falou, acabei recordando de uma história que era bacana foi até com Menos é Mais na época. E assim, na época na época não, sempre fui músico de apoio, né? Deles lá. E aí, cara, o Góis, ele fazia uma parada que eu achava muito legal, que na época ali, 2017, 2018... no Facebook eu não sei se ainda tem essa possibilidade, né? Mas o Facebook ele era um pouco mais ativo que o Instagram. E aí ele pegava os nossos perfis lá, dos músicos mesmo, produção de todo mundo. Cara, ele criava um evento dentro do Facebook e ele ia convidando os amigos dessas pessoas. Então, assim, quem acha que não dá trabalho, que é fácil, cara, é formiguinha mesmo, bicho. Principalmente no começo. E aí, cara, a gente tem um quadro que a gente chama O Que Aprendi. Que aí a gente pergunta e geralmente ele um bate-pronto, ou às vezes também a gente vai debatendo, né? Sim. Varia muito. E aí, a primeira pergunta é: o que um artista ou banda deveria fazer primeiro se quisesse montar o seu próprio evento? A primeira coisa. Acho que vai muito daquela dica que eu falei agora há pouco, né? De tipo assim, começou do zero a banda aqui e tal. Se começou do zero, você não tem nada. Então eu acho que você tem que, tipo assim, fazer um churrasco. Porque, tipo assim, muito se a gente for ver, muito famoso hoje dos número 1s, começou num churrasco, pô. Se eu não me engano, assim, não sei se eu tô certo, mas eu me recordo alguma coisa, acho que, não sei se Jorge Mateus, Henrique Juliano, tipo assim, eu lembro de alguma coisa que começou no churrasco, sabe? E também, assim, vários outros, assim, comecei tocando churrasco. Então, assim, eu acho que, velho, faz um churrasco, junta a galera, junta os amigos, constrói, assim, uma galerinha ali fiel, assim, próximo e tal, pra quando você for tocar no primeiro pagode, no primeiro lugar, você ter uma galerinha pra ir junto, porque isso é muito importante. Então, acho que, assim, uma das coisas mais importantes é essa, né? Além de, lógico, pensar no nome, criar o Insta, essas coisas. Cara, mas isso aí que você falou, tem uma parada que é legal também, e que você nem mencionou isso, mas eu acho que é importante. Quando você monta um churrasco pra tua galera, pros teus amigos, tu tá criando uma parada muito tua, sacou? Então, talvez dali surja uma parada que é uma identidade sua muito forte, que isso você vai externar depois para um próximo show. Então, eu acho que o mais massa dessa dica que você tá dando é que quando você tem um grupo controlado de amigos, cara, você vai ser 100% você, fazendo as coisas que você gosta de fazer e talvez criando uma parada muito maneira ali para isso se reverberar depois. Então, essa dica é super valiosa, porque além de você construir um grupo, você constrói algo seu, né, e único. Uma verdade sobre venda de ingresso que ninguém quer aceitar. É uma coisa que é muito difícil, assim, é muito trabalhoso, assim, porque eu vejo muita gente que acha, assim, que eu só vou lá e aperto um botão. Sabe? Muita gente acha que eu só aperto um botão. Não, pensei que fosse. Pois é. Mas, assim, vamos lá, assim, tem, assim, muito trabalho envolvido e na questão, assim, de e-mail marketing, assim, tem um custo, né, lógico, só que o custo é escalável, né, tipo assim, quanto mais você for disparar,
mais você vai ter que investir nisso. Mas assim, indo mais assertivo na sua pergunta, é o trabalho, assim, porque é muito trabalhoso. Porque você tem que, por exemplo, na questão do e-mail marketing, eu tenho que sempre que estar limpando a lista. Então, assim, eu sempre tô vendo quem tá saindo da lista, ou quem marcou spam, e eu tô sempre tirando essas pessoas. Aí, às vezes, eu tiro a lista toda do servidor, aí eu pego lá o que eu separei de spam, limpo ali e tudo mais. Também tem ferramentas online para você poder fazer verificação de e-mail, para ver os e-mails que estão ativos ou e-mails que não estão mais ativos. E aí, depois você sobe tudo de novo, aí, enfim, né? E também... Enfim, né? É muita coisa, muitos detalhes, mas assim, é bem trabalhoso, assim. Às vezes eu, dedico horas, assim, para poder... de um dia para poder fazer né, o meu trabalho ali e ter o êxito que eu tenho. Então, resumidamente, não é fácil. Não é só apertar o botão. Qual o erro que você mesmo cometeu e hoje te serve como alerta? Ou erros também, né? Se tiver mais de um. Tá. Na verdade, assim, ó, uma coisa que eu acho muito fundamental, assim, muito legal, e que inclusive quando eu acompanho outros podcasts de pessoas muito bem-sucedidas, assim, os milionários aí, bilionários aí, enfim, que a gente vê nos podcasts aí, por aí, que eles falam muito, né, assim, que, tipo, é sempre legal, assim, errar, que você tá sempre aprendendo, né, na verdade. E é uma coisa, assim, de fato, pra mim, assim, os erros, assim, todos que eu já tive, assim, pra mim, eu sempre enxerguei como aprendizado. Inclusive, assim, quando acontece alguma coisa que deu errado pra mim, ou algum insucesso, assim, tipo, sei lá, um evento que eu fiz deu muito prejuízo, alguma coisa. Cara, pra mim, os erros pra mim, é só aprendizado, só sucesso. Eu não vou saber responder exatamente essa pergunta, assim, desse jeito aí, mas o que eu vou transmitir, assim, é isso, né? Por exemplo, vou até mencionar um exemplo. Por exemplo, aquele evento lá que eu falei, Esculacho, que hoje pra mim é um produto de sucesso e tal. As últimas edições todas deram muito bom e tudo mais. As 2 primeiras edições nossa, tipo assim, eu vou até abrir o valor aqui de prejuízo. Por exemplo, a gente levou o prejuízo das 2 somadas, tipo assim, R$50 mil. E aí, tipo assim, pra mim, assim, às vezes pra muita gente, né, pode ser às vezes um motivo pra desistir. Porra, perderam muito dinheiro aí e tal, é melhor criar outra coisa, esquece isso daí e tal. Só que pra mim não, por quê? Porque eu sabia que o produto era legal, tinha dado muita gente, tinha dado um povo bonito, todo mundo elogiou. Só que, tipo assim, o erro não estava no funcionamento do produto em si. O erro estava no custo do evento, em certas estratégias. Então, era, tipo assim, ajustar algumas coisas para poder depois acertar. E aí, foi isso que aconteceu. Aí, quando a gente fez a 3ª edição, aí, pô, a 3ª edição, velho, deu lotação máxima e, velho, foi maravilhoso. Então, essa é a questão do erro. Eu sempre enxergo do jeito positivo, assim. Eu sempre, velho, aprendi alguma coisa aqui e vou dar um jeito de ajustar o que estava errado. Cara, posso trazer isso que você falou agora para o nosso papo aqui, falando de lista magnética? Acho que tem muita gente do outro lado da tela que tá assistindo falando, caramba, acho que faz sentido, eu vou começar a disparar meu e-mail. Aí você vai disparar o seu e-mail, cara, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Então, assim, o momento que você decide fazer as coisas, você provavelmente está mais próximo de quando você começa a fazer. Quando você começa a fazer, você começa a ver um tanto de cagada que dá. E aí entra o que você falou. Cara, se você levar isso pelo lado positivo da coisa, beleza, eu errei. Cara, eu tô mais perto de acertar. Se a cada erro você tentar entender o que te fez errar e evoluir, você provavelmente vai conseguir atingir seu objetivo. Então, isso que você falou é legal. Sempre pensar pelo lado de, cara, se eu errei é porque tem alguma coisa que eu preciso melhorar para chegar no meu objetivo final. Então, bem bacana. Cara, isso, e só acrescentando o que vocês dois falaram, e ter a ciência também de estar revisando tudo, né? Porque, por exemplo, eu vejo como uma burrice você continuar insistindo no erro, né? Então, assim, esse insight que você trouxe de, cara, o produto é muito bom. Pô, a galera tava elogiando. Cara, tudo funcionou muito bem. Só que onde que tá o problema? Então, assim, esse insight de você ter esse cuidado de ter uma revisão, de ver onde ali que foi o ponto que não culminou no lucro do evento, cara, é muito bom. E outra coisa, né? Também somando isso que vocês falaram, eu vi uma frase esses dias que arremata um pouco disso, né? Que é em relação a você começar logo, cara, não perder tempo e tal. Que dizia mais ou menos assim, uma árvore, o melhor momento para você ter plantado ela foi há 20 anos. E o segundo melhor momento é agora. Então, assim, ter esse cuidado de ter, eu não digo pressa, né? Mas ter essa vontade de querer fazer acontecer logo, né? Exato. E a última, qual desculpa mais comum você escuta de quem não vende?
tipo assim, acho que são as desculpas meio recorrentes, assim, tipo assim, é difícil, Cara, eu acho que também, eu acho que é muito você assim... responde, é difícil mesmo. Tipo assim, é difícil, porque eu vejo muito assim, as pessoas, elas têm uma trava pra começar, né? Então, assim, tem muito disso, assim, é meio que a trava pra começar, e quando começa, desiste rápido. Tipo assim, comece que é que já dê certo. E, cara, não é assim. Por exemplo, uma coisa também, assim, que eu vejo assim, tipo, por exemplo, quando eu comecei a fazer evento, eu comecei lá em 2010 e tal, trabalhar com isso, e ao longo de vários anos, assim, tipo, velho, acho que uns 10 anos, era tipo assim, muito ganha-perde, que tipo, teoricamente poderia desistir, sabe? Só que assim, tipo, de uns, sei lá, uns 4 anos pra cá, assim, que eu comecei a dar muito certo. Mas então, assim, o que eu tenho pra falar é, tipo assim, cara, é porque é tanto exemplo assim que a gente vê, tipo assim, no mercado por aí de pessoas bem-sucedidas, de empresas muito bem-sucedidas e de uma forma geral assim, que às vezes demorou anos, mas claro, não falando pra pessoas que você vai demorar anos pra você fazer o seu grupo dar certo. Mas assim, às vezes, por exemplo, também falando do grupo de pagode, às vezes tem grupo de pagode que começa e dá certo rápido, tem uns que demora mais, só que assim, o dar certo que eu tô falando, na verdade, assim, de você ser uma coisa que ficou bem grande, né? Antes de virar bem grande, você tem como, tipo assim, ir num caminho que você vai estar ganhando o dinheiro que você precisa, que você vai estar ali trabalhando legal. Lógico, aí vai chegar um momento que você vai despontar e aí você pode crescer muito, igual aconteceu com vários aí. Mas eu vejo que, tipo assim, é porque é muito da questão da persistência, assim. Eu acho que é muito importante a pessoa, cara, ela tipo assim, ela tem que amar aquilo ali e todo dia acordar com vontade, tipo assim, pô, o que eu vou fazer hoje pra melhorar, pro negócio. Tipo assim, cara, eu tive uma ideia aqui, gente, vamos mudar aqui a comunicação visual do nosso grupo. Velho, eu vi um negócio ali no YouTube de um grupo lá, não sei da onde lá, que eu achei maneiro e, tipo, a gente ir nessa linha. É sempre isso, velho. É sempre você tá, tipo assim, com aquela energia de, tipo assim, de sempre meio que querer fazer alguma coisa diferente. Tipo, não sei todo dia, mas assim, sempre tá querendo, tipo, mexer alguma coisa, entendeu? Porque sempre você tá mexendo alguma coisa, pensando em alguma coisa, assistindo alguma coisa nova, não sei o quê, você tá, tipo, velho, você tá, tipo assim, indo numa direção que muita gente não tá indo, porque muita gente, assim, às vezes fica acomodado, fica só na mesma coisa, e é difícil uma coisa que fica sempre no mesmo, ele dá certo. Então, assim, a ideia que eu falo velho, sempre fica procurando coisa, fica querendo adicionar uma coisa nova, mudar e tal, porque eu acho que esse uma das coisas que faz a diferença pra ter um caminho que vai dar mais certo. Eu acho que você tá falando tem muito de padrão mental, assim, cara. Tem muita gente que acorda de manhã e já fala, porra, velho, hoje tá difícil, velho. Cara, se você já começou o teu dia assim, muito difícil você vai focar em algo que te traga a solução pra você sair desse momento difícil, assim. Então, isso que você tá falando é importante, cara. Você tem que ter a cabeça focada naquilo no objetivo que você quer atingir. Se você tem isso muito claro, cara, você vai dar um jeito de chegar do outro lado. Mas se o teu foco for, pô, os donos da casa precisam me chamar porque eu preciso de uma oportunidade. Ou então, não é responsabilidade minha levar a gente pro espaço. Cara, beleza. É até tudo bem você pensar assim, só não queira ter sucesso na música desse jeito. Você vai sempre tocar, por favor. Inclusive eu até terminei de ler essa semana um livro que fala do subconsciente, né, que relata mais ou menos isso que vocês estão falando, cara. Se você já mentaliza a parada até dando certo, se você já às vezes vai dormir e acorda pensando nisso dessa forma, cara, o teu resultado vai ser totalmente diferente. Agora, por exemplo, se você já acorda pensando que vai dar errado, igual o Kim falou, se você já... Pô, até o aspecto da pessoa, às vezes quando você vai conversar com ela, tá com ela, né, daquele jeitinho assim. Então, assim, pra quem tá em casa, né, e tem um empreendimento não só dentro da música, né, mas música muito pelo que a gente fala aqui, cara, já começa o dia agradecendo, já começa o dia imaginando aquilo que você tá objetivando acontecer, até porque um grande problema que tem não só, né, mais uma vez falando dentro da sociedade, não é só na música, né, que é a questão de você, cara, você tá ali querendo comparar a sua vida com a página 70 de outra pessoa, cara. Tu tá na página 7, quer que a sua vida seja a página 70 da outra pessoa. Então não tem como comparar o caminho de cada um, né? Exatamente, concordo com isso. E aí, Kim? Cara, episódio foda, hein? Eu gostei demais. Eu acho que é um episódio que vai abrir a cabeça de muita gente que tá do outro lado da tela aí. E eu garanto que se você aplicar
boa parte, ou pelo menos, boa parte não, vou simplificar para você, vamos tornar as coisas mais fáceis. Pega uma coisa que esse cara que deu aula aqui para você falou, cara, pega uma delas e começa a aplicar hoje, velho. Começa a aplicar porque eu tenho certeza que vai virar o jogo da sua banda e você vai mudar de patamar, porque é muito importante você pensar, a gente fala muito disso, mas, cara, pense de forma empresarial. Toma a rédea da sua carreira, cara, não coloca o sucesso do seu negócio na mão de um terceiro. A partir do momento que você pensar dessa forma, eu tenho certeza que você vai obter mais sucesso na sua carreira. Cara, assim, pelo menos da minha parte, o grande insight, assim, do episódio foi, cara, ter sua galera, criar o seu movimento, né? Porque acaba gerando o seu movimento, né? Isso é muito legal mesmo. Então, essa parada, pô, a dica do churrasco é incrível, velho. Parece uma coisa boba, mas não é bobo, velho. É muito legal mesmo. É muito legal, cara. Então, parabéns, velho. E parabéns, cara, pelo trabalho que você desempenha aqui em Brasília. Assim, o nosso podcast é mais focado ali na banda que tá, né, galgando seu espaço, né? Mas, assim, gente, o homem trabalha com a praia, o homem trabalha com a funk, são dois... Não, eu vou além, ele só não tem banda porque ele não quer, porque seria uma das bandas mais famosas de Brasília. O cara tem a lista na mão dele, cara. Exatamente. Então, meu irmão, velho, parabéns, cara. Parabéns também pelo Bafafá e pelo Esculacho, né? Que, assim, são duas... Assim, depois você sair aqui do episódio, você dá uma olhada no perfil dele, dá uma olhada nas festas, que é um negócio bem bacana mesmo. E só concluindo tudo que a gente tá dizendo, cara, uma dica que eu dou é, cara, toma muito cuidado com as coisas que você faz todos os dias, porque você vai se tornar muito bom nisso. Então, se você acorda todo dia de manhã reclamando, tu vai ser um reclamão de primeira, velho. Tu vai ser o maior reclamão da história. Agora, se você acorda todo dia pensando, cara, como é que eu vou melhorar? Como é que eu faço minha banda ter sucesso? Você acorda focado nisso e faz isso todos os dias, eu duvido que você não vai conseguir chegar lá, cara. Então, Arão, cara, muito obrigado pelo papo. Eu queria que você desse aí, deixar suas redes sociais pra galera, como é que a galera te acha. Beleza, obrigado. Valeu, gente, obrigado. Lá no Instagram é Dani, D-A-N-I, Arão, Dani Arão, né? E é só Instagram, né? Qual mais que a gente usa? Porque às vezes vai lá YouTube. Provavelmente você usa só Instagram. Ela é Kidin, né? WhatsApp, né? WhatsApp, mas WhatsApp não faz sentido. E também a plataforma Benefício VIP, né? Ah, tá, verdade, né? Faltou esse daí. Exato. Só esse que faltou. Faltou só a ferramenta de trabalho dele, tá certo? Pra quem quiser conhecer lá o meu clube de benefícios, é @benefíciosvip, né? Mas também tem na minha bio lá, também tem um @. É isso. Muito bom, cara. Obrigado, velho. Obrigado demais vocês. Obrigado, Ara. E pra seguir a gente, né, Vini? Viver de Pagode, _oficial. João Quinho ou... Vinícius B. Caldas. É isso mesmo, galera. Assistam os últimos episódios que ficaram pra trás e bora nessa. Vamos nessa. Cara, show de bola. Tô feliz pra caramba com esse papo. E espero que você de verdade aplique alguma coisa. Não precisa ser todas, alguma coisa. Porque eu garanto que você vai ver o seu ponteiro começar a andar pra frente aí. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo episódio. Então, muito artista fala hoje com fundo de funil e só fica nisso. Ouça minha música, ouça minha música, ouça minha música, vá no meu show, compra a parada. Só que, cara, o que faz a diferença mesmo é a essência do cara. No TikTok, cara, você assim, é mais fácil viralizar lá dentro.